Tem um outro destaque. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a PEC que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O texto também aumenta para 5 anos o tempo de mandato único de todos os cargos eletivos e reduz para 5 anos o mandato dos senadores a partir do ano de 2030. Além disso, a proposta unifica as datas das eleições municipais e gerais a partir de 2034, acabando com os pleitos de 2 em 2 anos. O plenário do Senado vai analisar a proposta, que precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em 2 turnos para ser aprovada antes de passar pela Câmara Federal e só assim entrar em vigor. Começar essa com o Cristiano Beraldo é um tema e tanto para a gente debater, né, Beraldo? São vários aspectos. Restringir a reeleição obrigaria o político a ser mais cirúrgico, né, mais objetivo nas ações e menos preocupado com medidas impopulares. Do outro lado, tem gente que diz, bom, mas um mandato de 5 anos, será que dá tempo de atender a tantas promessas feitas, né, uma agenda tão grande? Enfim, primeiro, como avaliou essa aprovação por parte da CCJ, lembrando a nossa audiência que tem um caminho longo, precisa ser aprovado no plenário do Senado e ainda passar pela Câmara Federal. Vai lá, Beraldo. Olha, Caniato, eu já fui favorável a 5 anos de mandato sem reeleição. Mas aí eu parei para analisar se nós observarmos o que aconteceu no Brasil depois da redemocratização, nós temos mais gestões bem-sucedidas ou menos? As gestões municipais, estaduais e federais, elas foram capazes de melhorar o Brasil? O Brasil está melhorando, o Brasil está avançando. Nós temos ilhas de excelência no Brasil, de algum aspecto, ou temos hoje um país que, de uma forma geral, está completamente dominado pelo crime organizado, temos uma deficiência crônica na nossa educação, sofremos imensamente com infraestrutura. Precisamos lembrar que um mero túnel por debaixo do mar para conectar Santos ali com Guarujá está sendo anunciado hoje, em 2025. O mundo faz esse tipo de obra há décadas. Então o Brasil é um país completamente atrasado, de uma população que sofre os efeitos da incompetência da gestão econômica, da viabilidade de geração de emprego. Enfim, o Brasil é um desastre. Então não adianta a gente simplesmente aumentar o mandato dos incompetentes. Hoje eu sou favorável a um outro modelo, a um modelo em que os representantes do executivo sejam eleitos juntos, presidente, governador e prefeito, para que a população passe a compreender que, se ela vota em alguém para a prefeitura que é contra o governador ou o presidente, acontecerão ali coisas ou não acontecerão nada, né? Não acontecerão coisas algumas em favor do município. Então ela precisa ter uma coerência no seu voto. 2 anos depois, se vota para o legislativo. Por quê? Porque se aquele que foi eleito para o executivo de alguma forma não está entregando o que prometeu, a população consegue, 2 anos depois, mudar a característica do poder legislativo para que, então, deputados, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, enfim, possam fazer a fiscalização devida daqueles mandatários do executivo. Talvez assim nós pudéssemos deixar a população mais próxima da lógica da escolha democrática, de que aqueles representantes que escolhemos para estar em posições de destaque dentro dos poderes, eles precisam estar atuando de forma coerente e prestando informação e satisfação para a população. Caso contrário, eles têm que ser mandados embora. Precisamos encontrar um caminho. Claramente, o de hoje não funciona, Caniato. Pois é, Mota, quando se questiona, né, o fim da reeleição, o fim da possibilidade do político se reeleger em um cargo executivo, sempre vem aquela justificativa e aquela ideia, é preciso que a gente acabe com algo que se tornou muito comum. O político, quando é eleito, ele fica 4 anos em cima do palanque, com ações imediatistas, com o objetivo de
vencer mais uma eleição, né? Se reeleger e continuar no cargo. Enfim, eu escuto isso de forma reiterada. É disso que se trata ou é preciso se aprofundar na análise, hein, Mota? A forma de evitar isso seria acabar com as eleições. Se você acabar com a eleição, o político não vai mais querer fazer campanha nem se reeleger, né? Eu não acho que essa proposta vá provocar nenhuma mudança significativa. Porque os políticos, em vez de se preocupar com a sua reeleição, eles agora vão se preocupar com a eleição do seu sucessor. Tá? Então, eu, em vez de preocupar com a minha eleição, eu vou agora trabalhar para eleger o Cristiano Beraldo. Aí o Cristiano Beraldo exerce o mandato depois de mim. Depois que o Beraldo acabar o mandato dele, eu volto de novo. Não é isso? Ou esse projeto tem algum limite no número de mandatos? Eu não vi isso, pelo que eu entendi. Essa medida me lembra aquela piada do sujeito que tirou o sofá da sala para evitar o problema conjugal. Eu acho que teria sido muito mais relevante, muito mais importante para o Brasil a aprovação, por exemplo, do voto distrital, acabando com esse sistema proporcional para a eleição de parlamentares, que é um sistema que ninguém entende como funciona direito, um sistema no qual você vota em uma pessoa e o seu voto é usado para eleger outra. Quanto aos cargos de presidente, prefeito e governador, eu não sei se vai trazer mais seriedade e honestidade à política acabar com a reeleição. Eu acho que seriedade e honestidade viriam apenas como consequência do fim da impunidade que vigora nesse país. Você, Dávila, como você avalia as discussões que tratam do fim da reeleição? Acho que tem alguns aspectos para a gente considerar. Há grupos que defendem o fim da reeleição e outros que entendem que não. É importante, inclusive, a reeleição, sobretudo quando o gestor faz um bom trabalho, né? Por que não dar mais 4 anos a ele? É isso aí, Caniato. Eu tô com Mota nessa aí, viu? A reforma importante a ser aprovada é o voto distrital. Esse é que pode mudar, sim, dar a proporcionalidade do voto de acordo com o peso populacional, fazer com que o representante do povo tenha que prestar contas para o seu distrito e que os eleitores podem fiscalizar melhor e cobrar melhor os seus parlamentares. Quanto aos cargos majoritários, não existe nenhum dado e evidência na ciência política que mostra que ter eleição ou reeleição ajuda a produzir governos melhores no sistema presidencialista. Não tem nenhuma evidência disso. Então, portanto, é uma medida absolutamente inócua, que não vai melhorar nada a governança no país, tendo reeleição ou não tendo. O fato é o seguinte, no sistema presidencialista, os cargos majoritários engessam o gestor num mandato fixo, não importa se é de 4 ou 5 anos. E aí, Caniato, se for um mau governante, 4, 5 anos é uma eternidade. É exatamente o que nós estamos sentindo nesse momento no Brasil. Parece uma eternidade esses 4 anos. Agora, quando é um bom governo, você tem vontade de mantê-lo no cargo para ele continuar o bom trabalho, porque é raro achar um bom governante, né? Então, o fato é, o presidencialismo tem essa enorme desvantagem. Quando você tem um mau governante, o único jeito de destituí-lo é o traumático processo de impeachment. E quando você tem um bom governante, no caso da não reeleição, você não pode mantê-lo no poder. Por isso que eu sou favorável ao regime parlamentarista. Isto significa que os bons governantes podem ficar quanto tempo o eleitor quiser no poder. E os maus governantes são eliminados rapidamente. Alguns, até depois de meses após a eleição, podem ser destituídos. Portanto, esta emenda não resolve a camisa de força do presidencialismo, já que a Câmara e o Senado querem aprovar matérias relevantes para melhorar a qualidade da representação. Esqueça essa emenda de reeleição e foque na aprovação do voto distrital. Beraldo, e a questão que envolve a realização de uma eleição para todos os cargos em uma mesma data? Porque lá atrás, eu me lembro de discussões que tratavam disso, e havia uma defesa que achava besteira
e você não iria privilegiar o debate para as questões municipais em uma eleição com todos os cargos, porque certamente haveria um protagonismo maior nas discussões para a presidência da República, governo do Estado e por aí vai. E aí muitos achavam importante, inclusive, deixar a eleição municipal para um outro momento. Queria também sua ponderação a respeito disso. Se é melhor um pacotão, resolve tudo em uma mesma data, daria só 5 anos, ou não, de 2 em 2 anos, ou com anos alternados, enfim. Como você observa essa possibilidade? O problema é que esse tipo de proposta que coloca todas as eleições, então a gente está falando de presidente da República, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador. Tudo na mesma eleição. É uma proposta daqueles que não gostam de eleição, daqueles que olham para o processo eleitoral com desdém, com desinteresse. E aí querem acabar logo com isso e só daqui a 4 anos a gente tem que voltar aqui nessa fila chata para ficar apertando o botão aqui e ficar atrasado para o almoço, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar esperando para votar. A mentalidade é essa, até porque a gente vive num país onde de obrigatório o voto só tem a lei, porque se você não votar, você paga acho que R$2, R$3 e resolve o seu problema, regulariza o seu título de eleitor. Então não tem uma consequência real caso você não vote. A sua vida ela não é afetada ou você fica inviabilizado se você pagar ali os R$2, R$3 que custa de multa para quem não votou. Então, Caniato, o importante é que as pessoas tomem gosto, tenham apreço pelo processo eleitoral. Não pelo oba-oba, mas porque elas precisam entender que a escolha do prefeito, a escolha do vereador, a escolha do deputado estadual é fundamental para a vida delas. São essas pessoas que impactam a vida delas de forma direta. Se vai ter zeladoria na calçada, se o asfalto vai estar bem feito, se vai ter segurança, está tudo integrado, as pessoas precisam compreender isso e o debate precisa ser mais aprofundado. As pessoas não lembram em quem votaram para deputado ou para senador. O Brasil vive essa realidade, imagina, se lembram quem votaram para vereador na última eleição. E aí, se você tiver que escolher todos ao mesmo tempo, obviamente, você vai ver cada vez mais aquela prática, a pessoa vai indo para a zona eleitoral no dia da eleição, pega um papelzinho no chão e vota. Depois passa 4 anos reclamando. Não tem direito de reclamar, porque os candidatos estão aí. O mínimo que se espera de um cidadão consciente é se informar e fazer uma escolha. Agora, se colocar tudo no mesmo balaio, Caniato, a chance de melhorar, para mim, é zero. Mas eu acho que também tem um aspecto, pelo menos a defesa que eu já escutei de alguns defensores, é que você evitaria que aquelas figuras que são eleitas para um cargo e consegue se licenciar, disputa determinado cargo, por exemplo, um senador pega um mandato de 8 anos, e aí ele se licencia, disputa a capital do seu estado. Se não ganhar, volta para o Senado. E aí, 2 anos depois, disputa o governo do seu estado. Aquela história de ter um cargo, mas se licencia, disputa e não abriria possibilidade para que outros pudessem disputar e ter algum tipo de protagonismo. Me parece que tem essa defesa por parte de alguns. Quer só fazer um complemento rápido, Beraldo? Não, mas aí você muda isso, você impede que a pessoa saia de um cargo para o qual ela foi eleita para disputar outro. Isso é muito simples de resolver. Mas não se pode conceber um processo eleitoral simplesmente para evitar que essas pessoas fiquem, né, disputando cargos maiores, se aproveitando para ter visibilidade. Mota, eleições para todos os cargos no mesmo dia, em uma mesma eleição, uma edição para resolver todos os cargos públicos. Você é a favor? Essa ideia, ela tem pontos positivos e pontos negativos, né? O sistema eleitoral brasileiro é um sistema muito complexo. Eu acho difícil você fazer qualquer modificação nele que não tenha efeitos negativos, né? Pelo menos modificações grandes assim. Muita gente acha
um desperdício de dinheiro você ter eleições de 2 em 2 anos. A máquina que é construída e mantida para se fazer eleições de 2 em 2 anos, ela custa uma fábula de dinheiro. Muita gente acha um desperdício isso e acha que há ganhos em você fazer as eleições todas juntas de 4 em 4 anos. A maioria dos eleitores tem essa dificuldade mesmo que o Cristiano Beraldo mencionou. A maioria de nós tem uma família para cuidar, tem um trabalho onde a gente entra de manhã cedo, sai no final do dia. Ninguém se encaixa nesse sonho eleitoral que é vendido para a gente. Ninguém chega um mês antes das eleições, senta, pega as propostas de todos os políticos e analisa. São milhares de candidatos. Das grandes cidades, você, nos estados, na maioria dos estados, é mais de 1.000 candidatos a deputado estadual, mais de 1.000 candidatos a deputado federal. É humanamente impossível você analisar, você comparar as ideias. Daí a importância do voto distrital. O voto distrital resolve isso. Em vez de ter 1.000 candidatos a deputado federal para analisar, você vai ter 10, 20, 30, 40. É um grande avanço, né? Mas isso não está sendo discutido agora. Então, a maioria das pessoas, quando vai votar e tem que escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, que é uma eleição, essa é a realidade. A maioria pega o telefone, liga para a sogra e fala: a senhora já escolheu aí? Qual é o deputado bom? Qual é o candidato? Eu acho que mais de 90% das pessoas fazem isso. Raras são aquelas que dedicam algum tempo para fazer uma pesquisa. Na outra eleição de vereador e prefeito, é um pouco mais fácil. São menos candidatos. Mesmo assim, talvez a escolha do vereador seja mais difícil ainda do que deputado federal e deputado estadual. Porque no caso do deputado ainda entra a questão ideológica, que às vezes facilita um pouco, né? Na eleição de vereador não tem nada disso. E a grande maioria dos vereadores, na eleição de vereador, você tem aqueles que são conhecidos, que já estão no 4º, 5º, no 10º mandato, e um grande número de desconhecidos. Então, é quase que uma loteria também. Eu tendo a achar que os pontos positivos de você ter uma eleição só, eles são maiores do que os negativos. Porque qual é o ponto negativo? Muito candidato para escolher, mas você já tinha que escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Colocar prefeito e vereador não vai tornar essa escolha uma tragédia. Por outro lado, tendo eleição de 4 em 4 anos, quem sabe esse é só um desejo, não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Pelo contrário, pode até acontecer exato o oposto. Mas quem sabe não seria possível racionalizar um pouco mais essa máquina eleitoral e reduzir um pouco os custos dela. Pois é, mas salvo engano, o mandato de senador também cairia para 5 anos, então precisariam ser escolhidos os 3 senadores. Não? Fala, Beraldo. Anos. Vai para 10? Entendi. Ok, então você vota em uma eleição em 2 senadores e na outra em 1 senador. Tá certo. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais análise aqui em Os Pingos nos Is. Eu conto com você, é bem rapidinho, 1 minuto e 20. Até já.